Amém, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória, glória, glória a Deus. Meus amados, minhas amadas, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 3 de outubro, setembro, outubro, é assim, 3 de outubro de 2015. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece, e eu quero agradecer a Deus porque Ele é lindo. Quero agradecer a Deus porque Ele nos ensina os caminhos em que nós temos que andar. Quero agradecer a Deus porque Ele toca o nosso coração nas coisas justas, Ele nos mostra os detalhes. Quero agradecer a Deus porque nos deu o seu Espírito maravilhoso, o Espírito Santo, que é como uma lanterna diante dos nossos olhos. A coisa mais linda, mais gostosa que tem, meus irmãos, é poder ver as coisas com a orientação do próprio Espírito Santo de Deus. Quero agradecer por Jesus que morreu na cruz por nós, derramou o seu sangue, porque se não fosse por esse sangue derramado naquela cruz, nós não teríamos o Espírito Santo, nós não teríamos a comunhão com Deus, nós estaríamos perdidos na ignorância, na maldade, nos nossos pecados, na nossa arrogância, na nossa natureza caída. Mas nós temos um Deus a quem nós podemos confiar. Nós temos um Deus a quem nós podemos realmente agradecer e dizer muito obrigado por tudo. Eu tenho que só ser grata a esse Deus porque Ele é lindo. Às vezes uma besteira, né? Eu agora de manhã parei e falei, vou ler a Bíblia 10 minutinhos, como faço todos os dias. Ultimamente eu não estou conseguindo ler todo dia, mas vem aquela coisa, né? Se eu não leio a minha Bíblia, parece que eu não tomei um banho, parece que eu não tomei um café, eu não almocei, parece que eu dormi errado. Então é parte de mim, faz parte de mim, é o meu pão espiritual, meu espírito precisa ser alimentado pela palavra de Deus, que é luz, lâmpada para os nossos pés, óleo para as nossas almas, para o nosso espírito, para o nosso coração, e nos ensina a interpretar, a encarar, a observar mais a nossa vida, os nossos, né, cotidiano, as pessoas que estão à nossa frente. A gente começa a observar tanta coisa, não tudo, porque nós somos leigos, somos falhos e pecadores, mas nos permite observar tanta coisa com mais sabedoria, com mais entendimento, com mais discernimento. E brincando, agora de manhã eu falei, gente, eu vou continuar lendo Lamentações, que esses últimos vídeos que eu tenho feito aqui com os amados irmãos tem sido em cima do livro de Lamentações, justo? E lendo aqui o capítulo 3, né, continuando a leitura do capítulo 3, porque eu já fiz no vídeo anterior a primeira parte desse capítulo, e agora de manhã eu continuei lendo, eu descobri uma coisa, literalmente descobri uma coisa, que eu quero passar para os irmãos, que eu acho que é de suma importância. Por quê? Porque às vezes a gente lê a Bíblia e a gente aprende tanto, a gente entende tanto, a gente observa tanto. E eu observei que tem vários livros da Bíblia que são um pouco pesados para nós. É como se fosse uma leitura sem sentido. É como se fosse uma leitura no vazio. Não que seja, não estou falando, mas a sensação que a gente tem muitas das vezes em ler certas coisas, parece que a gente está lendo justo por ler. Tem livros que tem gente que gosta mais, né? Por exemplo, se você abre 1ª, 2ª Pedro, se você lê talvez as cartas do apóstolo Paulo, talvez se você lê Isaías nem tanto, mas se você lê Tiago lá no Novo Testamento, são livros mais precisos, são palavras mais diretas, mais claras, mais fáceis ao nosso entendimento, né? Você lê, por exemplo, 1ª e 2ª Pedro, já o título daquilo que você está lendo já te dá ideia daquilo que está falando e você já entende, poxa, eu vou ler isso por causa disso. Mas tem alguns livros que a primeira impressão parece que é só uma história que está sendo contada e basta. Mas eu tenho entendido que o Espírito Santo, ele nos guia de acordo com a necessidade do tempo em que nós estamos. Ele nos guia de acordo com a nossa própria necessidade, a necessidade pessoal. Deus, ele revela as coisas no tempo seu, no tempo justo.
E eu creio pela minha vida e para minha vida que nesses dias, desculpa que eu tô com a garganta um pouco rouca. Nesses dias, Deus ele está nos mostrando sobre a face do arrependimento, da consequência da ira de Deus aplicada no povo e o arrependimento daquele mesmo povo. Deus tem nos feito escola de entendimento do porquê de certas coisas. Tem pessoas que dizem Deus é ruim, Deus é maldoso, Deus permite o mal acontecer na terra, então Deus é ruim, né? Mas a gente lendo nesses dias, por exemplo, no caso aqui, Lamentações, a gente consegue ver de um foco, ver de um modo muito direto o propósito de Deus em tudo, inclusive em trazer o seu juízo, tá? Então, meus amados, brincando aqui, eu vou chegar lá na hora que eu tiver que chegar com os irmãos, eu vi uma coisinha muito importante. Na hora que eu bati o olho, eu nunca vi com esse modo, com essa ótica, eu nunca prestei atenção nesse detalhe. Eu li esse capítulo já outras vezes, mas né, entendi muita coisa e outras eu passei por cima, literalmente. A gente passa muito por cima quando a gente lê a Bíblia. Por quê? Não só porque a gente tem a intenção de passar por cima, porque tem gente que lê só tipo assim, pega, bom, é para o homem exportar o jugo na sua mocidade, assente-se solitário, fique em silêncio, ok, acabei de ler a Bíblia. Mas tem vezes que a gente tem de ler frase por frase, palavra por palavra, entende muita coisa, mas ainda assim tem coisas que passam, né? Porque a gente acaba se cansando quando a gente tem algo muito rico em conteúdo. Então é por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que meditar nela dia e noite. Uma coisa eu posso garantir para os meus amados irmãos: sempre vamos ter o que extrair de riquezas da Bíblia. A Bíblia sempre vai nos aprofundando a conhecer a Deus. É claro que a gente não conhece os pensamentos de Deus a nível Deus eterno, a nível Deus do universo, a nível Criador de todas as coisas, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nós não temos noção, literalmente falando, do que tem de lá, do que Deus está fazendo, mas Deus nos deixou aquilo que nós precisamos para esse momento em que nós estamos vivendo. O momento da nossa vida na terra, o momento da nossa vida antes de ter os nossos corpos glorificados. Eu consigo ver claramente, meus irmãos, uma coisa. É como se Deus se assentasse com cada um dos seus filhos nesses dias, aqueles que realmente o querem, aqueles que realmente o buscam, aqueles que realmente querem entender o que Deus tem para lhes dizer. Então eu vejo a reação de Deus, a contra-reação, né? Você tá ali, tá buscando, tá sentado, tá orando, jejuando, mas também tá lendo a Bíblia, tá tentando entender de Deus, e Deus coloca certos desejos no seu coração. Por exemplo, no meu, a necessidade de ler mesmo a palavra dele e de entender tudo que está sendo escrito do melhor modo possível. Então eu vejo Deus batendo um papo. Deus é como se ele estivesse nos explicando, nos dando entendimento de toda a visão que ele tem para a situação em que nós nos encontramos. É como se Deus estivesse dizendo: eu sou justo. E olha só, porque eu sou justo, Ana Paula, Maria, Pedro, Carla, José. Olha por que eu sou justo. Eu sou justo por causa disso, por causa disso, por causa disso. Olha essa palavra, olha o que aconteceu aqui, olha essa situação, olha o que eu disse antes. Quer dizer, Deus ele está nos explanando a situação como ela realmente é. E olha que coisa linda que está acontecendo. Se você é noiva de Cristo, ele tem uma grande vontade, um grande interesse em te colocar a par da real situação em que nós nos encontramos, em que o mundo se encontra. Deus ele quer que você bate o olho no mundo e entenda qual é o quadro desse mundo. Porque na eternidade, quando você estiver lá já com o seu corpo glorificado e perfeito, você vai ter também uma maturidade intelectual
excessiva, máxima, né? No máximo que você tem. Mas Deus é tão lindo que Ele já está trabalhando em nós, na nossa fraqueza, na nossa dificuldade, coisas que vão vir para sempre. É aonde, meus irmãos, nós vamos poder literalmente ver a Deus de um modo muito profundo. Ter um conhecimento de Deus de um modo muito perfeito, muito humano, muito... o amor que nós temos por Deus, né? Eu comparo, meus irmãos, o que Deus tem nos dado atualmente com a seguinte coisa. Vocês já viram várias vezes as histórias, né, da moça pobre e do príncipe, né? E eu não sei, já teve histórias, né? Várias histórias. Teve até um filme com aquele ator Ed Murphy, tantos anos atrás, que ele era um príncipe de um país africano. Ele era rico, 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 que perdia de vista a sua riqueza, né? E o pai dele queria que ele se casasse. E tentou oferecer para ele uma das princesas também para ele, um casamento planejado e não sei o que, arranjado. Ele não quis. E ele disse para o pai, pai, eu quero sair daqui, eu quero ver outras coisas, eu quero conhecer outras coisas. E ele despojou-se de tudo que ele tinha como príncipe, foi para os Estados Unidos. Todo mundo aqui praticamente assistiu esse filme, mas eu gosto de falar assim mesmo para relembrar a moral da história nesse caso. E ele foi trabalhar numa lanchonete justa, ele conheceu a filha do patrão, uma moça muito justa, muito bonita, muito precisa, muito boa. E ele se apaixonou por aquela moça. Ele trabalhava como faxineiro, um pouco fazia de tudo, né, daquele trabalho. E ela pensava que ele era muito pobre, o pai dela humilhava e não sei o quê. Mas qual foi o foco dele? Aquela moça. E ele fez de tudo que ele pôde para conquistar aquela moça com aquilo que ele, sendo uma pessoa normal. Porque ele pensou, se ela vê o rico, se ela me vê poderoso, ela não vai gostar de mim, ela vai gostar do que eu tenho. Então eu vou me colocar no mesmo nível dela. Olha só, eu vou me colocar no mesmo nível dela ou até abaixo, para que ela então veja outros valores em mim. Ela veja meu coração, ela veja minhas intenções, ela veja meus sentimentos, ela veja o meu motivar, né, a minha motivação de vida. E realmente, de fato, foi o que aconteceu. Depois, no final do filme, ele revela a sua riqueza, a sua glória, e aí eles se casam e ela virou uma princesa. Deus, ele se rebaixou ao nosso nível, meus irmãos, para que nós enxerguemos nele qualidades que ele quer que a gente entenda agora. Deus, ele não quer levar você para o céu, para chegar lá, para você ir para o céu, não por amor, não porque você ama ele, mas porque você ama o que ele está te oferecendo. É a mesma coisa de falar de quem tem medo do castigo de Deus. Deus, ele se rebaixou ao nível dos homens em forma de Cristo Jesus. Ele veio nesse mundo, ele pisou pisaduras duras, ele sofreu, ele morreu na cruz, mas ele caminhou lado a lado com os pobres, com os oprimidos, com os seres humanos. Ele foi pobre, ele comeu conosco, ele dormiu conosco, né? A gente pode dizer assim, os apóstolos, né? Comiam com Jesus, dormiam com Jesus, passavam um dia com Jesus. Jesus talvez chegou até a trabalhar um pouquinho ali, né? Um pouco daqui, um pouco dali, quando Jesus cresceu, né? Até ele chegar na idade que ele iniciar o seu ministério. Jesus talvez ajudou o pai dele. A Bíblia, eu não encontrei na Bíblia nenhum relato que conta que Jesus, né, trabalhou com o pai dele, que foi carpinteiro, não sei. A Bíblia diz que o pai de Jesus, José, era carpinteiro, mas não diz, se tiver isso, eu gostaria até que os irmãos me dessem as referências, que Jesus fora também carpinteiro. Mas a gente imagina que sim, porque é o ritmo da vida, né? Eu não vou ficar ali com 15, 18 anos de braço cruzado. Jesus não foi enviado para sinagogas como vários do seu povo iam para a sinagoga. Jesus, ele foi à sinagoga ensinar no tempo da sua mocidade, mas não é que ele ficou ali sendo crescido por um profeta, né? Igual tem casos na Bíblia. Mas ele se colocou ao nosso nível. Isso que eu quero dizer. Só o fato de Deus ter pego o filho dele e colocado nessa terra e feito ele sofrer, caminhar, e ele passou muito mais do que todos nós juntos. Ele foi para o inferno
né? A Bíblia diz que ele desceu no inferno para tomar as chaves das mãos do diabo. Ele tirou a autoridade do diabo, porque até então ele tinha autoridade sobre o inferno, mas Deus tomou, né? Jesus arrancou essa chave. Ele levou consigo o cativeiro, que é o seio de Abraão, levou para o céu. E depois ele diz, quando ele está subindo, né? Depois dos dias que ele ficou na terra, depois que ele ressuscita: eu vou para o Pai para preparar-vos lugar, e eu não vos deixarei órfão. Para que ele venha, eu preciso subir, né? O Consolador, o Espírito Santo. Para que ele venha, eu preciso subir para o céu, para junto do meu Pai. E quando eu terminar, eu venho para vos buscar, porque aonde eu estarei, vós outros estareis comigo. Uma coisa assim, vocês entendem. E aí veio o Espírito Santo, que é uma outra fase. Olha só, Jesus, ele veio naquela geração. Jesus subiu no tempo daquela geração. Mas quando ele foi, ele deixou o seu Espírito aqui. E o Espírito Santo de Deus, ele é o ser mais precioso que existe, a ponto que o próprio Deus nos ensina. Ele diz que pecado, blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Não tem perdão, né? Porque o Espírito Santo, ele é o ser mais sensível, mais profundo. Ele sonda o próprio coração de Deus. A Bíblia diz que ele é com Deus, ele estava com Deus no princípio de todas as coisas. Ele sabe os pensamentos de Deus e ele é a essência de Deus. Eu acredito que o Espírito Santo, eu não quero entrar muito nesse discurso, senão eu começo a embrulhar a conversa aqui, eu me perco e muitos irmãos aí vão começar a achar que eu creio em 3 deuses diversos. Eu creio no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito, como se fosse 3 deuses, né? Isso já até foi comentário para mim, mas não é que eu creio em 3 pessoas de deuses diversos. Mas a Bíblia nos ensina que Deus, ele é 3 em personalidade, não, mas em manifestação. Deus se manifestou como Filho, Deus se manifesta como Pai, Deus se manifesta como Espírito, mas os 3 são um só. Porém, a gente tem que entender uma coisa. A Bíblia diz que Jesus fala que nós somos um corpo em Cristo Jesus. Então, dá-se a entender que Jesus com a noiva é uma coisa só. A Bíblia fala que tudo que Jesus tem, ele vai nos dar. A Bíblia fala que onde ele estiver, nós estaremos. A Bíblia diz que nós governaremos com ele. A Bíblia diz que nós viveremos com ele. Nós somos um corpo só. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Para um que interpreta mal, então, vai falar que a gente é Deus. Se uma pessoa interpreta extremamente mal, ela vai falar, então nós somos Deus. E isso tem por aí rodando. Tem gente que fala, nós somos pequenos deuses. Eu já ouvi essa coisa por aí. Mas o que Deus quer nos mostrar com relação, igual teve uma vez que acho que foi o pastor Paulo Júnior que disse, eu não gosto de referir a Deus como trindade. Não sei se foi ele ou o Hernani Santos. Não gosto de me referir a Deus como trindade, mas é a palavra que vem quando a gente começa a ver o manifestar de Deus no seu ser. Deus Pai, Deus Espírito e Deus Filho. Porque é um é uma manifestação triuna. Você vê, por exemplo, no Velho Testamento, você vê ali um relacionamento do Deus Pai, claramente, com os homens. Aí, lá no Velho Testamento, tem as manifestações de Jesus. Você vai ver Jesus se manifestando no Velho Testamento, mas de modo muito oculto, de modo muito escondido, quase que não se entende. Mas, já em Isaías, você vê umas das primeiras palavras, já também em Salmos, quando Isaías e Davi, eles profetizam sobre a vinda de Jesus. Eles falam, pelas nossas pisaduras, né, foi transpassado, o castigo que nos trouxe a paz, nos dá esperança e tal. Você vê em Salmo Isaías, né? Isaías fala que ele seria irreconhecível na cruz, de tanto que ele foi flagelado. Então você vê ele separando mesmo o Deus da Shekinah, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus eu sou, né? Então você vê a referência ao Deus Pai, mas depois já no Novo Testamento começa Jesus, 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 Jesus e Espírito Santo. Eles dão essa divisão entre parênteses, né? Eles dão o lado do agir de Deus Filho, Jesus, e eles dão um lado de agir do Deus Espírito Santo. Se não fosse uma manifestação triuna, vamos dizer assim,
Por que então que Jesus disse, eu vou subir para junto do meu Pai? Quer dizer, então dá a entender que ele subiu para estar junto com uma outra pessoa, digamos nessa palavra. Então ele diz também na palavra, eu estarei assentado à direita do meu Pai. Eu, Jesus, estarei assentado à direita do meu Pai. A Bíblia fala lá, quando Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, clamava e ele suava sangue, ele dizia, Pai, se for possível, retira de mim esse cálice, mas seja feita não a minha, mas a tua vontade. Então você vê um diálogo de Deus Pai e Deus Filho. Você vê uma separação de seres, meus irmãos. Não tem jeito, eu não consigo entender de outro modo. Tente me provar aqui, me mostrar se é. Então você vê, e Jesus fala, para que venha o Consolador, eu preciso subir para junto do meu Pai. Quer dizer, para o Espírito Santo descer na terra e entrar no coração dos homens, o que aconteceu, se eu não me engano, 50 dias depois que Jesus subiu ao céu, foi na festa de Pentecoste, justo? Posso estar errada no número 50, mas eu acho que é isso mesmo. Depois de 50 dias teve a festa de Pentecostes, os apóstolos estavam reunidos em assembleia e ali veio o Espírito Santo em forma de línguas de fogo e batizou a todos que começaram a falar em línguas e cada um começou a falar na língua de pessoas que estavam ali naquela festa de Pentecostes, cada um vinha de uma parte e falava uma língua, né? Porque eles não tinham crescido em Israel e tal, eles cresceram em vários lugares, cada um tinha sua língua e os apóstolos começaram a falar. E eles se maravilharam. Eles falaram, nossa, cada um fala na nossa própria língua, né? Sobre esse mistério. Então você vê, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, né? Então, meus amados, a gente vê essa diferença na Bíblia. Eu acredito que Deus é um só, por quê? Por nível de intimidade. Deus, a Bíblia nos conta uma coisa muito curiosa, olha só, isso é tudo para vocês refletirem, tá? E se vocês não são de acordo com o que eu estou falando, ok, amém, falem, né? Coloquem textos bíblicos que provam que Deus é um só, porque Ele é um só. Mas Deus é um só por quê? Porque como a parábola do filho pródigo, o filho pródigo, quando ele voltou, depois que ele gastou toda a riqueza do pai, ele volta. O pai arranca um anel, manda colocar um anel no dedo e fala, tudo que é seu é meu, tudo que é meu é seu. Quer dizer, uma coisa só. Dá a entender, se o pai ordena um empregado para fazer determinado trabalho e o filho ordena também, é a mesma coisa. Não faz diferença, não tem distinção. Ele é o pai, ele é o filho, então o pai tem mais autoridade sobre o filho. Não, a Bíblia diz que Deus colocou sobre a autoridade de Jesus todas as coisas. Quando Jesus desceu na terra, ele já era Deus, patrão de tudo. A Bíblia fala que porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele. É uma declaração de amor de Deus Pai para Deus Filho. Porque dele, por ele, para ele. E o Deus Pai diz, eu sou o início de tudo. Eu sou o alfa e o ômega. E aí continua, porque dele, por ele, para ele. Quer dizer, está se referindo a uma segunda pessoa. Justo? A Bíblia diz que quando Deus... você vê lá em Gênesis, né? No início era tudo escuro, né? Era tudo vazio. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito Santo. E só para terminar aqui essa conversa, quando foi feito o homem e a mulher, e Deus foi fazer o homem, você vê uma pequena frasezinha escrita assim, façamos. O homem e a mulher, o homem é a nossa imagem e semelhança. Façamos. Por que Deus iria falar façamos? Se Deus é um só, como muitos creem, e colocaram na cabeça que não é um ser dividido em três. Então por que Deus falou façamos? Com quem que ele falou? Se é ele que cria, se é ele que tinha poder para fazer o homem. E ainda falar nossa imagem e semelhança. Com quem que Deus falou ali em Gênesis? Meus amados, Deus falou com Jesus e com o Espírito Santo. Era a trindade, desculpa a palavra, tem gente que não a suporta, mas eu só consigo encontrar essa palavra para expressar a pessoa de Deus.
Era eles fazendo o homem a nossa imagem e semelhança. Então, meus queridos, eu disse no vídeo passado que eu era mais apegada a Deus Pai. Porque eu vejo no Velho Testamento ele falando, ele colocando para nós essa explanação do seu caráter, do seu ser, da justiça, dos porquês, do pecado do homem. Então, eu vejo Deus Pai, ele colocando uma explicação da vida. O que é o homem? Esse é o ser humano. O ser humano é esse, nesse seu estado. Ora bom, ora ruim, ora mal, ora cruel, ora perdido, ora salvo, ora que eu tenho misericórdia, mas seja como for. Eu, Deus Pai, tenho misericórdia. E depois eu vejo Jesus, né, já no Novo Testamento, fazendo, né, a parte que ele fez quando ele veio na Terra, os ensinamentos maravilhosos, e aí você vê o reflexo, né, do amor do Filho no Pai e do amor no Pai no Filho. E você vê a presença do Espírito Santo sempre, sabe? Então é uma coisa que cada um tem, é uma coisa muito íntima, meus irmãos. Eu acredito que esse ser Deus é uma coisa de uma intimidade tão profunda que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não tem como nós entendermos. A Bíblia, inclusive, fala, tem certos mistérios que não estão reservados para o homem entender agora. A gente não pode achar, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente entende em Deus em tudo, porque a gente não entende. E eu acho que a gente vai ter uma eternidade inteira para tentar entender e não vamos conseguir. Porque as profundezas de Deus são as profundezas de Deus. Ele é Deus, ponto e basta. Nós seremos sempre seus filhos. Mas é tanto ser filho de Deus, criaturas de Deus. Ele fez o vaso, né? Nós somos vasos para a glória, para a honra de Deus na eternidade. Então, deixando esse parênteses também, lendo, né, Lamentações capítulo 3, eu peguei do 27 até o versículo 66. E eu quero ler isso aqui, por quê? Porque eu pego realmente cada letrinha, cada palavrinha, eu vou no dicionário, sabe? E hoje Deus chamou a atenção para uma coisa muito curiosa, e quando eu chegar lá eu vou falar com vocês. Mas começando a ler, Lamentações 3, 25 a 27, né? Ele fala o seguinte, aqui é um versículozinho do 3, 25 a 27, o autor aqui, a pessoa que escreveu essa versão da Bíblia, ele deixou o seguinte, olha, linha direta. O autor desse poema sabe que Deus o está castigando por causa dos seus pecados. Lamentações 3, 1. E ele fica pensando, será que há esperança para uma pessoa que errou? Será que Deus vai me castigar para sempre? A resposta está em Lamentações 3, 25, 27. Mesmo que você tenha agido errado e esteja sofrendo por isso, você pode ter esperança. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Lamentações 3, 25. Ele vai perdoar você e lhe dar uma nova chance. O autor, no entanto, alerta para o fato de que você talvez tenha de passar por um período difícil até receber essa nova chance. Lamentações 3:26. Mas não desista, tenha esperança em Deus, sabendo que Ele será bom para você. Então, meus amados, vamos hoje refletir mais uma vez, vamos sentar nessa mesa com o nosso amado Deus, com o Espírito Santo, né, que nos dá o entendimento, e vamos focar na situação que está a sua vida, vamos focar na situação em que você está vivendo, vamos focar na situação em que você se encontra ao seu redor, o quadro social em que você está inserido, vamos prestar atenção na sociedade em que você está, mas vamos tentar prestar atenção também ao nível mundial dos acontecimentos. Deus está nos chamando a pensar. Ele quer que nós pensemos. Ele nos deu um cérebro, tá? Ele nos deu o órgão mais sofisticado que existe sobre o planeta Terra, fisicamente falando, é o nosso cérebro, complexo, profundo e selado. Selado, você pode usar no máximo 10% dele, não consegue ir a mais. Mas Deus ainda assim, Ele está pegando o que você pode usar desse cérebro e Ele quer enriquecer ele o máximo que puder. Então vamos abrir o nosso coração nessa manhã para que Deus possa realmente potencializar o nosso entendimento com relação à sua justiça. Amém, amado? Amém, amada? Glória a Deus. Preste atenção. Versículo 27, capítulo 3. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade.
mocidade. Eu não sei quantos anos que você tem, mas eu já não sou mais mocinha. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo de Deus pôs sobre ele, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. O jugo é o peso. Jugo, a princípio, é a ideia de peso, mas o peso vem para quê? Eu não sei aqui, meu amado, minha amada, se você já fez musculação na sua vida. Eu tive a oportunidade. E eu tive até um período que eu gostei muito, porque eu peguei o ritmo, né? Mas, mano a mano que eu crescia fisicamente, né? Me desenvolvia muscularmente nesse negócio da musculação, os pesos eram aumentados. Olha, eu comecei com um pezinho de 500 gramas, né? Um ferrinho, um ferrinho de 500 gramas, aí fazia uns exercícios assim com o braço. Aí parecia difícil, doía, como era difícil, como era árduo. Aí depois já não doía mais, aí o instrutor, não, agora 500 não tá bom, até pega 1 quilo. E aí você vai exercitar o braço com 1 quilo de peso, a perna, o braço, né? E ali a gente ia. Eu cheguei a parar, acho que até nos 3 quilos, não sei. Eu acho que o máximo meu foi 3 quilos pros braços. Mas chegou um ponto que meu braço já não sentia mais aquele peso de 3 quilos. Por quê? Porque o peso, o jugo daquele ato, e ele fortaleceu os meus músculos. Então, atividades que outrora para mim eram pesadas de fazer, por exemplo, no início, pegar um balde d'água para limpar uma casa, baixa, levanta e não sei o que, eu ficava com o corpo todo doendo. Depois que eu pratiquei a musculação, para mim limpar a casa era um passeio, era um brinquedo de criança, porque eu não sentia mais o peso, o jugo daquela situação. Então, meus amados, olha, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Deus, na mocidade das nossas vidas, ele procura, que diz é bom quando Deus ele vem na nossa vida, ainda na nossa mocidade. Por quê? Porque nós temos ainda tanta vida, aparentemente, pela frente. E quanto mais presto, quanto mais antes Deus intervém na vida de um ser humano, mais ele evita de cometer erros, pecados e sujar a sua vida com Deus. Mais ele resparmia, né? Economiza a condição de ter que pagar por consequências trágicas na sua velhice. Eu conheço, por exemplo, pessoas de mais de 60 anos, 60 anos, que estão todos tortos. São pessoas erradas, pecadoras, cheias de defeito. Eu não estou julgando, eu estou falando o que eu vejo. Que briga com um, briga com o outro, e enrola daqui, enrola dali. Todo mundo aqui conhece alguém assim. Você vê o quê? Uma carne dura, uma casca dura nessas pessoas. Mas se você vê um jovem, é casca dura, é carne dura, é cabeçudo, sim. Mas se essa pessoa, jovem, Deus consegue colocar um jugo sobre essa pessoa e faz com que ele cresça, ele entenda que ele é simplesmente um pecador e ele precisa de humildade na vida para fazer as coisas, ele se conserta. Em vez de ser uma coisa dura, uma pedra, ele passa a ser uma planta nas mãos de Deus, para que Deus possa regar e fazer crescer. Então tem diferença. E aqui Deus, o escritor desse livro fala, bom para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio. Por quê? O solitário e o silêncio. Porque ali você tem condição de ouvir. Você tem condição de refletir. A solidão, muitas das vezes, ela é muito boa. Porque é ali que você não é influenciado por terceiros. Por outros que estão vivendo julgo na sua vida e não o aceitam. E tem outras opiniões sobre ele. Então a solidão, nesse caso aqui, é boa por isso, porque você está sozinho e você então está livre de influências de terceiros. E o silêncio para quê? Porque ali então você vai ouvir. E vai ouvir o quê? Pela misericórdia, pela graça e pela bondade, a voz de Deus, a voz do Senhor. A voz do Senhor querendo te mostrar. Você está vivendo isso porque tem um motivo. Olha, eu conheço uma pessoa, é a minha irmã, ela é irmã de sangue mesmo. Essa menina, desde que eu conheci ela, com 14 anos, ela começou a viver uma vida de julgo. E olha, eu conheço algumas pessoas na minha vida, mas olha, é uma das pessoas que eu mais vejo vivendo uma vida de aflição, de julgo, na área financeira. Ela sempre tem problema aí com o juiz, com o advogado e tudo. Não que ela é uma ladra, ou uma charlatona, uma embrulhona.
pelo contrário. Mas o fato, né, da vida dela ser uma vida que ela precisa, por exemplo, ajudar um marido que tem uma empresa. Então, aquela coisa, né, dos empresários, né? Você, infelizmente, ou é bem sucedido ou não. O caso do marido não é bem sucedido. E ela tá sempre ajudando ele quanta coisa com a justiça, quanta taxa para pagar, quanta multa para pagar, e às vezes faz financiamento e certas coisas para conseguir cobrir certas obrigações com o governo. Esse é o retrato do empresário honesto, né? Ele quer manter as contas em dia, o governo vai sufocando ele com taxa, com imposto, com tudo, então a pessoa vive uma vida de aflição. Mas eu vejo que não é uma pessoa que reclama. Ela chora por causa do peso do jugo, porque dói. Mas ela não reclama, ela não blasfeme, ela não peca. Ela fala, Deus é a minha força, Ele vai me ajudar, eu tenho certeza. Eu creio que o Senhor vai me ajudar. Ele quer me ensinar alguma coisa com isso. Por que eu vou reclamar? Olha que coisa linda, hoje eu tinha uma conta de tanto para pagar e eu não tinha um centavo no bolso. No último momento apareceu um serviço, eu fiz o serviço e justo o dinheiro para pagar tal conta. E Deus está sempre segurando ela pela mão. Caminha já quase caindo na montanha, né? No despenhadeiro dos problemas. Ela caminha própria ali no limite mesmo, entre o cair e ficar em pé. Mas rebolando, vamos dizer assim, né? Desviando daqui, dali, caindo, correndo, Deus a tem sustentado pela sua própria mão. E ela tem sofrido muito esses anos todos, mas ela tem hoje olhado para trás, ela vê um histórico de vitórias. Porque Deus nunca deixou que o nome dela fosse envergonhado. Deus nunca permitiu que ela perdesse tudo a ponto de ficar no meio da rua com seus filhos. Mas Deus tem sustentado com mão poderosa, mas o jugo continua sobre ela. Eu falo com ela, eu falo, olha, eu creio. Não sei porquê, mas eu creio que o seu galardão vai ser muito grande. E isso, meus irmãos, se você olha, muitas pessoas têm uma vida de jugo, de peso. Peso que ela fala, mas por que comigo? Por que eu vivo esse negócio aqui, essa situação complicada? Eu não pedi isso, eu não procurei isso e eu tenho uma responsabilidade que eu creio que nem é minha. Mas às vezes é um jugo de Deus na sua vida, para um propósito futuro que você não tem ideia. Não sei, né? Então aqui ele está falando sobre isso. Põe a boca no pó. Talvez ainda haja esperança, porque ali o sofrimento foi tão grande desse escritor, né? Que ele fala, põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. O pôr a boca no pó é orar. É se humilhar, é reconhecer o seu pecado. Dê a face ao que o fere. Farte-se de afronta, o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Às vezes Deus ele permite certas coisas na nossa vida porque nós temos pecados, às vezes ocultos. E Deus ele sabe que para curar aquilo ali, ele precisa bombardear com jugo a sua vida. Por que uma pessoa que tem câncer, e às vezes é até curada, tem vários casos de pessoas que têm tumores malignos e eles curam com radioterapia e quimioterapia. E a radioterapia e a quimioterapia, o que é? Um bombardeio de radiação no tumor. Só que infelizmente vai nas células boas e a pessoa colhe uma consequência de dores e náuseas e outros efeitos colaterais. Mas no final de tudo, ela sai até curada, porque existe esperança. Tem pessoas que sofrem interventos, cirurgias, tiram tumores e depois o doutor fala, agora nós vamos ter que fazer uma sessão de radioterapia em você, para tentar bombardear tudo que, qualquer tipo de resquício de câncer, né, ou de célula tumoral no seu corpo. São julgos, mas ele fala, se você passar por esse processo, depois você vai ser curado e vai continuar uma vida normal. Então, meus amados, põe a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. É coisa que o doutor fala com um doente de câncer, né? Tem esperança, vai enfrentar e vamos enfrentar essa terapia, porque talvez tenha esperança para você. Talvez depois que você passe por isso, você vai estar completamente livre de células cancerógenas no seu corpo. Então, é isso que Deus está nos mostrando aqui, sentando nesse bate-papo. Está nos dando entendimento da real situação da vida. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Aqui Deus nos justifica. Desculpem, minhas irmãs, estou com o filho em casa, mas vamos continuar. Então, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens.
Deus, ele não tem prazer no sofrimento de ninguém. Não é que ele faz de bom grado, que ele faz com alegria, que ele gosta de fazer isso conosco. Mas ele sabe, meus irmãos, que para que nós... Amém, amém, irmãos, desculpa. Mas então, Deus, ele não faz de bom grado. Ele não permite que nós soframos de bom grado. Mas ele sabe, como a Ana Paula que foi fazer a musculação no início. Eu sabia que aquilo ali doía, aquilo ali era difícil, era fatigante. Mas o instrutor da academia sabia que aquele peso traria força para mim no futuro. Traria saúde, traria um corpo melhor. E assim Deus sabe, ele sabe que o jugo da vida quebra o orgulho, quebra a prepotência, quebra o pecado, quebra a fraqueza. Então ele precisa bater mesmo, ele precisa quebrar, ele precisa queimar, ele precisa ter algum modo de agir na nossa vida. E meu amado, minha amada, muitas das vezes só o sofrimento para nos fazer enxergar que nós não somos tão como pensamos. Tem gente que enquanto está com a vida boa, acha que está bem e é o melhor, é o top. Ele é insuperável, é invencível e imbatível. Porque está tudo andando bem. Tudo que eu faço eu prospero, não tenho problema com sogro, com sogra, não tenho problema com cunhado, com mulher, com marido, com patrão, com professor, com maestro. Todo mundo gosta de mim, todo mundo me trata bem. Se eu vou para casa da minha sogra, olha só, chego lá, minha sogra me faz o tapete vermelho, conversa comigo, minha melhor amiga, meu sogro, nosso Deus, me respeita, me valoriza, me quer bem. Quando eu vou no meu trabalho, meu patrão me elogia todo dia, me cumprimenta todo dia, me dá só coisas boas para fazer, porque ele acredita que eu sou capaz. O colega do lado não é invejoso, não, ele é bom, ele é tranquilo, ele compartilha comigo de tudo. Minha esposa, meu Deus do céu, me trata como Dom Juan, meu marido é o romanticão da conversa, meus filhos não são rebeldes, são bons. Eu vou na igreja, talvez, o pastor sempre me cumprimenta, os irmãos me querem sempre junto deles para fazer oração, para fazer isso, fazer aquilo. Eu vou no supermercado, a moça que está lá no caixa faz um sorriso para mim toda vez que eu vou. Então eu sou muito boa, eu sou gente boa, todo mundo gosta de mim. Eu não faço mal a ninguém porque eu só tenho amigos para todos os lados. A minha vida vai de vento em popa, eu quando trabalho ganho bem no final do mês, eu estou trabalhando nessa empresa já há 40 anos, há 20 anos, há 15 anos. Na escola eu não tenho problema com as matérias, eu entendo tudo, tudo é fácil. Os amigos parece que estão escalando uma montanha, nossa, não consegue entender aquela fórmula, mas para mim é tudo simples, é tudo fácil. Eu rapidinho arrumo uma namorada, eu rapidinho arrumo um namorado, porque eu sou bonitona, eu sou bonitão. Eu não tenho nunca uma dor de cabeça, gripe, a última vez que eu tive, eu nem lembro. Gente, uma pessoa assim, você acha que com os anos, ela vai se sentir como? Ela vai achar o que dela mesma? Ela não teve contato com dificuldade, ela não teve contato com problema. Então ela nem conseguiu ver se ela errou ou não, meus irmãos. Se às vezes ela soltou palavras erradas, injustas, ela não tem nem noção, porque ela sempre teve tudo do bom e do melhor. É como uma criança que nunca se diz não para ela. Ela quer um brinquedo, você compra. Ela quer comer coisa tal, você compra. Ela não quer isso, tá bom. Ela quer dormir tarde, vai. Quer dizer, para ela é tudo normal. Ela comanda, a vida é boa. E não é isso que Deus quer de nós. Deus nos dará na eternidade uma vida boa. A Bíblia nos promete uma vida de delícias na eternidade, de gozo eterno. Mas para você pisar lá, meus irmãos, Deus ele precisa te ensinar a dar valor às coisas, principalmente a Ele, que é o princípio de tudo. Deus, ele é o Criador, ele é a vida. Se Deus se apagasse, coisa que é impossível de acontecer, mas justo por um exemplo hipotético, se Deus se apagasse, tudo acabaria. Tudo deixaria de existir. Então, meus amados, ele está se mostrando valioso para nós.
E a vida pesada de julgos, ela nos ensina a ser maduros, conscientes de nós mesmos, conscientes daqueles que nos circundam, conscientes da situação do mundo caído, que negou a Cristo, que negou a Deus, que nós estamos falando dos ímpios, consciência da desobediência de Adão e Eva no paraíso, consciência da cadeia de eventos que tem acontecido nos milênios que nós estamos aqui. Então ele fala, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens, pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra. Porque nós estamos presos. Porque enquanto você não tem Jesus, você está preso. Mas depois que nós temos o Espírito Santo, nós somos livres, mas ainda estamos presos no mundo, na terra, num corpo caído, num corpo falho, numa natureza pecaminosa. A nossa carne é fraca. A Bíblia diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ainda somos prisioneiros, porque se fôssemos 100% livres, ninguém ia ter problema. Deus não precisaria mais usar de julgo sobre nossas vidas, situações difíceis. Eu vejo a minha vida. Meus irmãos, eu não consigo ter dinheiro extra para gastar para besteira. Eu não consigo. Às vezes meu marido trabalhando, parece que o dinheiro está até circulando. Quando a gente, por exemplo, fez a pizzaria, teve dias que o dinheiro circulou. Pouquíssimos, mas teve. Pelo trabalho que nós tivemos ali nos meses de junho, julho e agosto, principalmente agosto, parecia que tudo ia ser um mar de rosa no final. Pelo menos as contas nós conseguiríamos pagar. A conta de luz do estabelecimento, as taxas e tudo que se usou. E hoje nós estamos já em dia 3 de outubro e nós temos ainda um monte de coisa para pagar. E o dinheiro que o trabalho lá produziu já acabou todinho. E a gente está tendo que trabalhar com outras coisas. Quer dizer, meu marido está fazendo outro serviço que não entra nada, não tem nada a ver com bar, pizzaria e restaurante, para pagar a conta da luz, para pagar a taxa, para pagar não sei o quê, para pagar não sei o quê. E aí você fala assim, nossa, eu vi tanto dinheiro circulando todo dia, onde é que está esse dinheiro? Então, assim, e a gente vê as coisas acontecendo, certas oportunidades que chegam na minha vida, particularmente falando, na vida do meu marido, que tudo dá a entender, tá bom, agora nós vamos viver uma vida tranquila. Mas passa o mês, chegou o final do mês, você vê que não é um mar de rosas, não é a realidade. Porque Deus, ele não me libera, Deus não me dá corda. Ainda penso, quem sabe se Deus dá corda para mim, eu vou começar a focar no mundo? Eu acho que não. Meu coração diz não, mas Deus é que sabe. E eu tenho que ficar em silêncio e viver um dia de cada vez. Estou vivendo um momento em que meu marido, terça-feira agora, hoje é sábado, meu marido terça-feira ele vai para a Suíça. E ele falou, eu vou chegar aqui mais ou menos em novembro, eu vou voltar em casa em novembro. Quer dizer, um mês longe dele, 40 dias. O que mais dói no meu coração é que ele lá, ele vai sofrer, porque lá tá fazendo muito frio. Ele lá vai chegar em casa, né, às 7, 8 da noite, não tem comida pronta, não tem nenhuma cozinha para ele cozinhar qualquer coisinha quente e comer. Então, assim, ele tá comendo sanduíche, pão com presunto, já mês passado foi todo assim, come uma maçã, não tem uma geladeira, então diz ele que pega o iogurte, bota do lado de fora da janela, que tá fazendo 6 graus de fora na Suíça, então ali conserva o alimento. Então assim, dói o coração. Semana passada me ligou com febre, porque pegou vento na rua, pegou sol e vento, então pegou frio, né? E ele falou, eu acho que eu tô com febre. E não tinha nenhum remédio para tomar. E eu, em contrapartida, fico aqui com meus filhos. Eu e 2 crianças, literalmente sozinha. Então, assim, são coisas que a gente fala, poxa vida, como é dura a minha vida. A gente ainda tá vivendo situações que não é o que eu queria. Mas eu creio, meus irmãos, que Deus tem tudo preparado. Deus, ele já deixou que fosse assim por um motivo de força maior. Porque Deus é maravilhoso, meus irmãos. Como diz a minha irmã, Deus sabe o que faz. Ainda que eu caminhe numa situação complexa, pesada, difícil, com jugo, eu olho para o meu Salvador, porque eu sei que Ele está fazendo alguma coisa de boa na minha vida. Todos nós temos julgos. Eu tenho visto casos de pessoas com problemas realmente terríveis. Mas a gente precisa falar, Deus, o que é? O que é que o Senhor quer comigo? Mas nem sempre Deus fala, não.
Às vezes Deus simplesmente quer te manter naquela pressão para que você se mantenha num estado de santidade. Porque Ele sabe que se Ele soltar um pouquinho o peso, você vai desbandaiar por aí. Às vezes você realmente está tranquilo, a sua vida, o seu coração com Deus está sincero e está bom. E Deus fala, tá jóia, do jeito que tá bom. Mas Deus sabe, se eu soltar um pouquinho a corda, bum, de uma vez só. Tem coisas na natureza que precisam ser feitas sob pressão. Uma delas é o diamante, não é verdade? O que é o diamante? O diamante é o carbono que foi transformado pela pressão da terra em diamante. Ele foi mudado na sua estrutura química. Em outras palavras, o diamante até então era só carbono, como carvão vegetal, coisa podre quase, que se pode dizer. Só que ele foi pressionado por tantos anos, que ele foi se transformando num diamante. É isso que Deus quer fazer de nós. Aquele carbono nunca deixou de ser carbono. Ele nunca mudou e desbandaiu para outras coisas. Mas Deus sabia que para ele chegar no estado que ele quer, que é um diamante raro, ele precisou manter a pressão toda a vida daquele carbono, até que ele virasse um diamante. Até o dia que vem o escavador consegue quebrar a rocha e acha o diamante, já não sob pressão. Ele já não precisará mais estar sob a pressão da rocha e deixará de ser um diamante. Não, uma vez que ele virou um diamante, ele pode ser achado lapidado, e aí ele vai ter um valor inestimável. Nós somos diamantes nas mãos do Criador, do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Vamos entender, vamos encarar o que Deus tem feito na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, como a pressão de um criador de diamantes, porque nós somos, aleluia, somos transparentes nas mãos do Senhor. Deus, Ele nos quer transparentes. Ele quer que nós tenhamos a estrutura tão poderosa, tão linda, tão perfeita, a ponto de brilhar, quase que deixando cego o inimigo. Aleluia. Perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não veria o Senhor? Então aqui está sendo colocado que Deus vê todas as coisas, Deus vê as injustiças. Deus vê as injustiças. Ele fala, pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não veria o Senhor? Mas olha que coisa forte que eu descobri aqui hoje de manhã, a chave dessa manhã que Deus me deu, olha só. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não mande? Se o Senhor não manda, quem é aquele que diz, é assim acontece, é desse jeito e basta? Se Deus não mandou, não acontece. Olha só, acaso não procede do Altíssimo tanto mal como bem? Por quê? Pois se queixa o homem vivente, queixe-se cada um de seus próprios pecados. Olha só, esse texto aqui seria Lamentações capítulo 3, versículo 38, tem posto na boca de muita gente que Deus é ruim. Tem muita gente que fala assim, olha, a Bíblia está dizendo que de Deus procede o mal e o bem. Olha só. E tem gente, então, justificando com essa frasezinha aqui, esse versículo pequenininho, falando que Deus é ruim. Deus criou o diabo. Deus criou o inferno. Deus, quando criou o diabo, deu ele inteligência. Então, Deus criou a guerra, Deus criou a matança, Deus criou tudo. Se Deus criou Caim e Abel e criou Caim, que matou Abel, então, peraí, Caim era ruim, Deus criou Caim. Então, Deus é mau. Porque Deus criou a maldade no coração de pessoa A, B e C. Porque se a Bíblia diz que nós somos de Deus e Ele nos fez, então Ele fez até a nossa maldade. Por que Satanás pecou contra Deus? Porque Deus criou o mal, Deus criou a inveja no coração de Satanás. Olha só, esse versículozinho dá espaço para todas essas justificativas. Se existe um Deus, por que tem tanta criancinha morrendo aí no Oriente Médio? Por que tem esse povo mal fazendo maldade com outras pessoas? Isso é Deus que está deixando, que se Ele criou tudo, Ele pode intervenir. Por que Deus deixa eu sofrer? Por que Ele deixa que a minha vida, eu tenho um marido que me bate todo dia, chega em casa tonto, quebra tudo? Por quê? Porque é Ele que está deixando, porque eu estou orando. Eu estou pedindo, mas a coisa não muda. Então Deus deixa a maldade acontecer. Deus é mau, então. Isso tem gente falando, ou não? Quem aqui que está me ouvindo que já não ouviu alguém dizer que Deus é mau?
Mas vamos prestar atenção que na hora que eu li isso aqui, uma coisa muito séria me chamou a atenção. Versículo 38, capítulo 3 de Lamentação. Tanto o mal como o bem. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Olha só, proceder é sair. Quer dizer, parte. Então aqui o escritor está falando. Acaso, quer dizer, está falando, afirmando que se é o que procede de Deus o mal como o bem. Ok? Ok. Porém, ele fecha isso dizendo que o homem não deve se queixar, mas ele deve se queixar do seu próprio pecado. Então, está falando que o pecado é consequência desse mal e desse bem que procede de Deus. Primeira coisa. Mas segunda coisa é o português. O português aqui está falando a palavrinha mal com a letra L. Mal se pode escrever com L, mal com L e mal com U. E tem uma diferença estrondosa entre essas duas palavrinhas e também muito sutis. Mal escrito com a letra U significa ruim de caráter, maldoso, cruel, desumano, maligno e etc. Então, o mal com U, ele é atacado, ele é preso a caráter de alguém, de algum ser. Então, se eu digo que determinada pessoa é mal, ela é cruel, ela é terrível. Hitler era mal com U. Mas se o mal aqui em questão é com a letra L, significa bem, o mal é contrário do bem, tá? Então, feito de modo severo, insuficiente, desgraça, calamidade, dano e aflição. Então, o mal com a letra L, ele significa praticamente castigo, consequência danosa de um ato pecaminoso. Não sei se eu consegui ser clara com os irmãos. Então, não é virar aqui e falar que Deus é ruim. Porque o mal aqui é escrito com a letra L, significa consequência danosa por causa do pecado. Então, acaso não procede do Altíssimo tanto o consequência danosa do pecado, o castigo, a aflição, a calamidade, a ira, a justiça, como bem as bênçãos de Deus? Vai lá em Êxodo, se eu não me engane, quando o Moisés deixou um cântico, ele deixou um cântico para o povo, antes que eles entrassem na terra prometida, antes que Moisés fosse embora com Deus para a glória. Ele deixou um cântico falando as consequências da bênção e da maldição de Deus na desobediência do povo. Se o povo obedecesse a Deus, se o povo seguisse tudo que Deus ensinou, eles viveriam numa terra que jazeria leite e mel. E eles não teriam inimigos, porque Deus iria afastar deles todos os seus inimigos. E eles iriam prosperar e crescer em grande número. E a chuva viria, a colheita viria, os animais teriam saúde, as crianças teriam saúde, o povo cresceria bem. Mas se o povo desobedecesse a Deus, idolatrasse, pecasse, etc., se prostituísse, cairiam sobre ele as maldições. Que seria Deus simplesmente se afastando. Se você lê o Velho Testamento, quando o povo começa a sofrer em todas as situações, você vê simplesmente Deus que virou as costas. Meus irmãos, se Deus vira as costas, o mal recai sobre você. Porque Deus, enquanto está virado para você, Deus está com a mão protetora sobre a sua cabeça. Mas se Deus se vira, a mão sai. Então vem todo ruim, toda a maldade do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Os reinos desse mundo atualmente pertencem a quem? A Satanás. E é lá em Apocalipse, entre o capítulo 18 e 22, eu não sei o capítulo, mas vocês vão encontrar um momento quando é feita, acho que a oitava taça da ira de Deus, né? Parece que derrama a sétima taça. Eu falei isso esses dias passados, mas eu sei que na última delas fala: se tornou de Jesus, o reino deste mundo se tornou do Deus Todo-Poderoso. É quando Deus ele vai assumir de novo o reino da terra e vai deixar das mãos de Satanás, vai ser arrancado das mãos de Satanás e vai passar para Deus, para Jesus. Então, meus amados, isso aqui é isso que está dizendo. Procede do Altíssimo, por quê? Porque se o Altíssimo se vira, porque você está rebelde, você está pecando, você está querendo mesmo ser ruim,
Deus chega a um ponto que ele fala, basta, eu me afasto. Eu vou deixar ele livre, eu vou entregar ele para que ele quer as suas próprias concupiscências, as suas próprias paixões. Automaticamente, o que acontece? Cai tudo quanto é desgraça na sua vida. É onde muita gente tem morrido e ido para o inferno. Gente morrendo de modo repentino, outros morrendo de modo trágico e estão indo para o inferno. Porque Deus não está lá. Você viu agora aí 700 muçulmanos morreram semana passada ou retrasada, já não sei, a Meca. Eles foram lá para a peregrinação de Meca. Do nada teve um cassino lá, uma bagunça, o povo começou a correr e nesse corre-corre, não se sabe do que, foram mortas 700 pessoas pisoteadas. A pergunta aqui, será que esse povo foi para o céu? Será que esse povo teve tempo de aceitar Jesus ali em Meca, vestido de branco, peregrinando para lá? Você acha? Ou você acha que Deus, você quer seguir lá? Seu coração é esse? Você nunca vai querer olhar para mim? Você está obstinado, rebelde, decidido? Você tem certeza? Ok. Você quer seguir um outro Deus? Vai. Eu vou ficar de fora da sua vida. E aquela pessoa impetuosa seguindo o Deus dela, o que aconteceu? O Deus dela, que é o diabo, levantou confusão. Porque a meta dele é roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Ali ele matou e destruiu. Ele causou confusão e causou destruição. Tanto já eram deles. Basta, eu vou levar comigo 700. Basta. Tô com o saco cheio desse povo. Vou levar isso comigo pro inferno. Vou deixar esse queimar lá. Isso é Deus longe da vida de uma pessoa, é Deus afastado da vida de uma pessoa. E a Bíblia fala que o juízo de Deus começa quando Deus tira a sua mão de cima de um dos seus. Quando Deus te abandona nas suas próprias concupiscências. E isso teria discurso para o resto do dia aqui. E aqui ele fala, versículo 43. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes e tu não nos perdoastes. É um clamor de arrependimento, porque o escritor aqui, ele entendeu que tudo que estava sofrendo, no caso dele ou do povo, porque não era só um, eram tantos, era por causa do pecado do povo. Cobriste-nos de ira e nos perseguistes, e sem piedade nos mataste. De nuvens te cobriste, para que não passe a nossa oração. Como cisco e refúgio nos pusestes no meio dos povos. Eis aqui o mal a que se refere os versículos anteriores. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a boca. Sobre nós vieram o temor e a cova, a assolação e a ruína. Dos meus olhos se derramam torrentes de águas, por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Os meus olhos entristecem a minha alma, por causa de todas as filhas da minha cidade. Caçaram-me como se eu fosse ave, os que sem motivo são meus inimigos. Para me destruírem, lançaram-me na cova e atiraram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça. Então eu disse: estou perdido. Essa pessoa aqui praticamente quase que perdeu a esperança. E continua: da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Do mais profundo sofrimento, do mais profundo abismo, ele invoca o nome do Senhor. Ouviste a minha voz, não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. Aqui ele afirma que Deus ouviu o clamor dele. De mim te aproximastes no dia em que eu te invoquei, disseste: não temas. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma, remiste a minha vida. Pleitear significa contestar com justiça. Deus, ele contestou com justiça a causa da alma desse senhor aqui. Disputar, defender, argumentar a favor de alguém. Deus simplesmente, ele julgou a causa do justo. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram. Julga a minha causa. Viste a sua vingança toda.
todos os meus pensamentos contra mim. Ouvistes as suas afrontas, Senhor? Todos os seus pensamentos contra mim, as acusações dos meus adversários e o meu murmurar contra mim o dia todo. O seu murmurar contra mim o dia todo, dos seus inimigos, né? Murmuraram contra ele. Observa-os quando se assentam e quando se levantam. Eu sou objeto da sua canção. Realmente aqui vemos muita maldade e perseguição. Tu lhes darás a paga, Senhor, segundo a obra das suas mãos. Tu lhes darás cegueira de coração, olha, cegueira de coração aos maus. A tua maldição imporás sobre eles. Na tua ira os perseguirás e eles serão eliminados de debaixo dos céus, ó Senhor. Eis aqui o mal do Senhor sobre os maus. Então, meus amados, capítulo 3, praticamente, ele cita tanto sofrimento, tanta dor, tanta injustiça, mas lá no finalzinho ele mostra a justiça de Deus sobre o pecado do homem. O agir de Deus em cima daquele que é duro, rebelde, ímpio, ruim de Deus. Aqui ele fala que Deus vai dar a paga para esse povo, segundo a obra da mão dele. Se o cara foi ruim, e foi ruim, e foi ruim, ele vai pagar isso diante de Deus segundo a maldade que ele cometeu. Aleluia. Tu lhes darás cegueira de coração. É quando Deus simplesmente não dá mais chance à pessoa de se arrepender. Olha que coisa terrível. Esse é o maior, é o pior castigo que Deus pode dar para uma pessoa. Deus, ele simplesmente não dá mais ela oportunidade nenhuma de se arrepender. Você quer pecar, você quer ser ruim, você quer não prestar? Vai! Eu não vou me intervenir mais, eu não vou mais entrar no seu caso. Você vai caminhar para aquilo que você nasceu. Você nasceu mal, nasceu pecador, nasceu debaixo de maldição e não quer saber, então vai. Eu não vou te ajudar. Eu não vou me interferir na sua vida, na sua decisão. Olha, meus irmãos, oremos a Deus para que a nossa vida não seja dada de costas ao Senhor. Oremos a Deus para que Ele não desista de nós. Oremos a Deus para que Ele cuide de nós até o último momento. Oremos a Deus que se nós tivermos que caminhar com jugo nas nossas costas para que nós não percamos a nossa salvação, que nós tenhamos força para suportar esse jugo até o último dia. Oremos a Deus, porque, meus amados, pior juízo, pior castigo, pior coisa é cair nas mãos do Deus de ira, do Deus que te abandona, porque você vai cair na mão de Deus de um modo ou de outro. É bom querer cair nas mãos de Deus debaixo da sua justiça, mas da sua graça, da sua misericórdia. É quando Deus olha para você, Ele vê o seu pecado, a sua falha, Ele vê o quanto você é pequeno, indigno, mas ainda assim, com misericórdia, Ele olha para você e fala, eu vou ajudar esse aqui, eu vou ajudar essa mulher. Eu vou ajudar ela a enxergar os maus que ela faz, os pecados que ela comete. Eu vou ajudar ela a entender a ela mesma, diante dos meus olhos, quem ela é, o que ela é, aonde ela vai terminar se ela continuar assim. Então eu vou colocar jugo na vida dela para que ela cresça, para que ela fique humilde, para que ela enxergue que por mais que ela ache que ela é alguma coisa, ela não é nada. E só eu posso cuidar dela, só eu posso ajudá-la. Então ela vai ter que aprender a se render à minha vontade. Isso aí é a oração que nós temos que fazer, meus irmãos. Não pense que você está bem. Nós só vamos estar bem enquanto nós estivermos nas mãos do Senhor. Seja sendo pisoteados pelo jugo de Deus, ou seja, recebendo bênçãos de Deus. Mas a certeza é, tudo isso só vai nos levar a quê? A salvação eterna, a glória eterna, a paz eterna, ao gozo eterno, a estar a contemplar o nosso Criador na eternidade. O que é, meu irmão, passar 30, 40, 60 anos de sofrimento perto de uma eternidade inteira? É nada. É nada. Deus é tão misericordioso que Ele nos deu no máximo 120 anos nessa terra, para que nós não contendemos com o Espírito Santo, né? Ele deu um tempo limitado para cada um de nós. O máximo que eu posso viver nessa terra, 120 anos de tristeza, de aflição, de sofrimento. Mas depois Deus vai me levar para a glória e Ele vai me dar tanta alegria, Ele vai enxugar as minhas lágrimas.
Então pense desse modo, que o seu sofrimento vai passar a ser mais tranquilo, vai ser menos pesado para você, porque você vai deixar de olhar para o sofrimento em si e vai começar a olhar para a vontade de Deus, para a palavra de Deus, para o consolo de Deus, para o conforto de Deus. E assim, meu amado, minha amada, eu encerro essa palavra de hoje. Olha, eu sofro a vida inteira, eu sofri. Poucas são as vezes que realmente eu passei dias e dias e dias em que tudo prosperou para mim. Tudo na terra prosperou para mim. Tive dinheiro, pude passear, tudo deu certo, tudo ficou bem. Onde eu fui, todo mundo estava feliz. Eu não me lembro de ter visto um quadro desse. Tinha sempre alguém passando aperto, pessoas que eu amo, né? Então isso já é o suficiente para eu não estar feliz 100%. Mas eu enxergo hoje que eu tenho um Deus que quer me ensinar. Eu tenho um Deus que está falando para mim, Ana, se eu tirar esse espinho da sua carne, ou se eu tirar esse jugo da sua vida, se eu fazer com que a sua vida seja só prosperidade, bênção e liberdade, Ana, você vai se esquecer de mim. E você vai se voltar para a sua carne. E a sua carne vai ganhar força e vai começar a se voltar para o mundo. E você vai começar a pecar pesadamente. E vai chegar um momento que você vai estar tão apegada ao mundo, ao pecado, à carne, ao que ele está te oferecendo, às delícias desse mundo, ao engano e à ilusão, que você literalmente não vai querer mais olhar para mim. E eu vou ter que te abandonar. Eu vou ter que largar você nas suas próprias concupiscências. E sabe o que vai acontecer? Você ali já vai perder a sua salvação e vai terminar no inferno. E não é isso que eu quero para você. Por isso que eu estou cuidando de você assim. Por isso que eu não tiro a pressão de cima dos seus lombos. Mas você pode ter certeza que o socorro vem do Senhor. Eu sei o quanto eu posso pesar a mão sobre você. Vai chegar um momento que a minha mão vai sair, porque eu vou levar você para o céu comigo. E lá você vai ser feliz. Mas agora, eu sei que eu preciso lidar com você nesse limite, nesse volume, nesse nível. Porque eu te amo tanto que eu quero te levar comigo. Então, meus irmãos, é assim que a gente tem que ver a Deus nesses dias. Com paz, com paciência, se colocar no quarto em oração com o Senhor e refletir na palavra dele. Não refletir na sua vida, mas refletir na palavra dele. Porque se você reflete a palavra de Deus, ele traz à sua memória a sua vida, o seu estar, a sua condição. E ali você começa a entender, a interpretar e a, de certa forma, a aceitar certas coisas que você tem vivido. Outras não, outras sim, mas aí é Deus que trata com você. Amém? Olha, para mim tá tarde, vou encerrar por hoje, já não tenho mais o que falar, mas eu vos deixo a santa paz, porque é isso que a gente precisa. Olha, Deus falou para Paulo, né? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Ele tinha um espinho na carne e ele queria que aquele espinho fosse retirado. E Deus falou, a minha graça te basta. É isso que Deus fala para nós hoje. A graça dele te basta. Porque o dia que a graça não tiver mais sobre a vida de um ser humano, ele está condenado à eternidade no inferno. Com certeza. Tá? Então, amados, sejamos fortes nessa estrutura de vida que Deus tem feito para nós. Não vai ser fácil, mas nós somos mais do que vencedores porque nós temos Cristo Jesus, que levou sobre si todos os nossos pecados e todas as nossas dores. Aleluia, amém, glória a Deus. Então que o Senhor vos abençoe, tenha um excelente final de semana, vos deixa a santa paz de Cristo. Amém, amém e amém.